bem? Hoje falaremos de mais etapas do plano de implementação da área de prevenção de perdas. Uma implementação estratégica e não a implementação que estamos acostumados a ver no dia a dia. A etapa 4 consiste em criar toda uma estrutura que suporte a implementação. Comitês, grupos de discussão, envolver todos os principais líderes da empresa. Essa é uma etapa importante porque ela reforça a conscientização das pessoas que serão exemplo, líderes das frentes das áreas mais importantes da empresa. Os comitês são uma base sustentável. Eles dão suporte para que a área de prevenção de perdas tenha acesso a informações e processos. Lembre-se, a área de prevenção de perdas é uma área que olha todas as outras áreas da empresa. RH, contabilidade, logística, TI, recursos humanos, operações de loja, todas as áreas. O comitê consiste em colocar pessoas de diversas áreas na mesma mesa e, dessa forma, viabilizar o acesso às informações mais importantes e vitais para o processo. É normal do ser humano não querer abrir o seu negócio, abrir como ele faz as coisas com medo de que vão identificar que eu faço algo errado ou não, enfim, é normal do ser humano. A maturidade desse grupo e o patrocínio da alta administração levarão você a conseguir esses acessos. E são informações importantes para que você possa ter essa visão do todo com a máxima realidade possível. É importante, nesses comitês, definir os níveis de investimento que serão necessários. A prevenção de perdas é feita por você, mas o quanto importante é também ter uma estrutura para suportar tudo isso. Então, além de ter a figura estratégica do gestor de prevenção de perdas, existe um investimento em tecnologia, existe um investimento em recursos humanos para constituir a sua equipe, para constituir equipes de loja, equipes em centros de distribuição. É necessário investimento para toda a linha de comunicação, toda a linha de endomarketing com as pessoas. Então, esses níveis de investimento e, sobretudo, a aprovação deles são definidas em comitê. Nesses comitês multidisciplinares, em comitês com os líderes que possam opinar, onde o jeito da empresa esteja alinhado com a linha de raciocínio da prevenção de perdas. E, sobretudo, dentro deste grupo, dentro deste comitê, dentro dessas áreas de trabalho, o levantamento dos pontos críticos. Todos sabem aonde está o problema. Nessas reuniões de comitê, é importante que esses problemas sejam falados, sejam expostos e, dessa forma, você, como gestor de prevenção de perdas, possa levantar quais são esses pontos críticos, porque são nesses pontos que você irá atuar com mais ênfase. São nestes pontos onde você terá uma atuação que trará mais resultados para o seu negócio. Etapa 4, criar comitês, os grupos de discussão e envolver todos os líderes. A partir desse momento, você está apto a avançar para a fase 5. A fase 5 é identificar riscos, identificar vulnerabilidades. Então, é a parte de trabalho efetivo de campo. Você tem que ir a campo, levantar e mapear processos, observar, ler e, com a sua interpretação do fato, mapear o processo existente. Mas, além disso, identificar riscos no processo, vulnerabilidades no processo. Por exemplo, operações de caixa é um processo que tem que ser mapeado. E existem diversos riscos envolvidos numa operação de caixa, como, por exemplo,
o nível de acesso a operações críticas, como um cancelamento de venda, um cancelamento de cupom, um cancelamento de item. Esse é um ponto de risco, de alto risco, e de vulnerabilidade também alta. Então, você tem que identificar esses riscos para que eles possam ser controlados e mitigados no futuro. Identificar esses processos de risco significa identificar quais são os pontos de perda. Você chegará nessa conclusão, que ao identificar um ponto de risco, é lá que existe um ponto de perda. É lá onde a perda ocorre. Sendo assim, é lá onde você deve, com certeza, atuar para que a perda possa ser controlada e reduzida. Desta forma, mapeando todos os processos, sim, você irá mapear todos os processos da empresa. Operação de loja, todos os processos. Eu falei de operação de caixa, mas existe recebimento de mercadorias, existe troca de mercadorias, devolução de clientes, existe, por exemplo, em lojas de confecção, provadores, existe, por exemplo, em drogarias, dispensação de medicamentos, ou seja, são muitos processos. Em CDs, outros N processos que você tem que mapear. A partir deste mapeamento, da identificação dos pontos de risco, você irá elaborar o que chamamos de mapa de risco. Ou seja, dentro do processo da área X, você tem N processos que representam tantos pontos de risco. Onde estão os riscos de cada área? Para então levar aos gestores esse mapa. Cada gestor saberá qual o risco, qual a quantidade de riscos e qual a vulnerabilidade desses riscos no seu processo ele tem. A partir daí, deve-se atribuir aos gestores a responsabilidade da mitigação do risco. A área de prevenção de perdas é uma área consultiva, é uma área de auditoria, é uma área que pode sugerir ações, mas a responsabilidade da mitigação do risco é do gestor. Então, com base nesse mapa de risco, que sim é uma responsabilidade de perdas construir, o gestor passa a saber onde ele deve atuar. Ele não deve atuar no processo como um todo, ele atua na exceção. A exceção é o ponto de risco é o ponto de perda. Logo, a perda tende a ser controlada com essa atuação do gestor. Identificou risco, identificou vulnerabilidade, passamos para a próxima fase, que é diagnosticar oportunidades nos processos operacionais. A fase anterior identificou, tirou uma foto do que existe. A fase agora leva você a propor oportunidades nos processos. Isso quer dizer o quê? Você vai observar e entrevistar para identificar pontos de melhoria. Lembra que o gestor, ele agora é responsável pela mitigação do risco? A área de perdas passa a atuar nesse momento como uma área que identifica pontos de melhoria. Você tem a visão do todo. Você sabe que se ele não atuar neste ponto de risco, o efeito sistêmico, o efeito na cadeia pode impactar em outra área, em outro ponto de risco. Então, é importante que você converse, entreviste para entender os pontos de melhoria. Qual a aplicação dos controles e qual o seu nível de aderência e maturidade? A área de perdas aplica controles internos. Este é o momento em que a empresa dá um salto de qualidade no nível de controle, porque ela passa, dentro de cada ponto crítico, a ter controles internos que passam a mitigar o risco existente. E aí é importante o nível de aderência e maturidade. Quanto maior o nível de aderência, maior o nível de maturidade. O que significa aderência? Significa que você implantará um controle e ele fará a medição se o processo teve uma menor ou maior exposição ao risco, se ele conseguiu diminuir essa exposição ao risco,
ou seja, melhorar o controle da perda. É importante nessa fase elencar as origens que geram ineficiência. Você, que atua em prevenção de perdas, deve ter consciência de que os problemas devem ser corrigidos na origem. A área chama-se prevenção de perdas. Ela é uma área preventiva e não reativa. Ou seja, você tem que atuar na origem do problema e não em apagar o incêndio. Então é importante elencar as origens que geram ineficiência e trazer para dentro da empresa as boas práticas de mercado. Trazer o que os outros fazem, adequar a sua realidade, uma vez que você já conhece o negócio, conhece as áreas críticas e as pessoas responsáveis, e colocar as melhores práticas dentro da sua operação. Desta forma, você consegue diagnosticar e implantar essas oportunidades de melhoria. As 3 fases que comentamos na aula de hoje são muito importantes. Crie o comitê, crie os grupos de discussão, identifique riscos e vulnerabilidades, para então propor oportunidades nos processos existentes. Tenha muita atenção nessas fases. Você está no meio do plano de implementação, ou seja, meio caminho foi andado. Tem muita coisa para ser feita ainda, mas até agora, faça com qualidade. Obrigado, um forte abraço, até a próxima.